Boa noite, meus amados. Graça e paz. É um milagre estar aqui hoje e de pé. Você sabe que uma das coisas que eu tenho feito nos últimos dias, logo de manhã, eu tenho feito uma coisa que passei a minha vida sem fazer. Eu agradeço a Deus porque eu posso pisar no chão. Porque eu passei cerca de 15 dias sem poder colocar meu pé no chão. Eu gritava de dor. Eu não podia colocar meu pé no chão. Então, esses últimos dias, quando eu acordo, que eu viro assim da cama e ponho o pé no chão, aí eu agradeço ao Senhor. Aí eu aproveitei para lembrar de outras coisas que normalmente eu não agradecia, né? Então, nesses últimos dias, eu estou com o coração muito grato por coisas que antes eu não agradecia. Eu quero explicar para os que não sabem, e eu quero agradecer as orações dos irmãos que já sabem. Eu fui acometido de erisipela bolhosa, a erisipela que faz bolha, no dia 15 do mês passado. Então, hoje está fazendo 15 para o dia 16, está fazendo um mês. E ela evoluiu rapidamente, mesmo eu sendo diagnosticado rapidamente, tomado medicação rapidamente, mas em 24 horas a medicação não fez efeito e eu fui internado com 48 horas desde a pequena manifestação dela. Com 72 horas eu estava bem pior, mesmo tomando a medicação injetável. E hoje o pastor Edson falou de setas do maligno, e eu tive o meu dia de setas do maligno. Eu passei um dia de batalha espiritual muito grande, mormente. Uma noite eu não via evolução do quadro, mesmo tomando antibiótico, corticoide e analgésico, eu não via evolução. Então passei uma noite o inimigo falando mentiras ao meu ouvido. Você vai perder sua perna. Seu pai morreu aqui, você vai morrer também. Aqui é o lugar de morte. Não tem esperança para você. E aí, amados, eu não dormi aquela noite. Fui de terça para quarta-feira, do dia 21 para o dia 22, eu acho, ou do dia 20 para o dia 21 do mês passado. Passei a noite acordado e 5 horas da manhã eu me esforcei para me levantar. Dores intensas. Mas eu queria ficar de pé e eu queria andar, eu não conseguia, eu com muita dor. E eu perguntei ao Senhor, entre outras coisas, né, o que eu deveria fazer? E logo me veio um sentimento: eu estou sendo testado, não cuidado aqui. Não estão cuidando bem de mim, eu tenho que ir embora daqui. E eu me lembrei, anos atrás, um médico que eu atendia, ele do nada, ele é um especialista na área dele, e ele do nada disse assim: peraí, doutor, eu quero lhe dizer uma coisa. Se um dia o senhor tiver um problema de saúde, ou um parente seu, e tiver dificuldade diagnóstica aqui, ou de tratamento, não fique aqui. Vá embora para São Paulo. Esse médico me disse isso em 2013, 2014. E eu lembrei disso. Eu disse, eu vou embora daqui. Aí meu fantástico mundo de Bob, né? Vou vender tudo, vou para o Alberto Einstein, vou ser cuidado lá no Alberto Einstein. Botei logo o Alberto Einstein na minha... Né? E lá vão cuidar bem de mim, tudo isso e tal. E aí decidi mandar uma mensagem para ele. Ele é um angiologista que cuida de mim, da Marili. Eu decidi, né, naquele tempo, depois de ter um tempo cuidando dele, decidi e mandei uma mensagem para ele, mostrei como é que estava o quadro. E ele mandou a resposta me tranquilizando. Deus usou aquele homem quando ele disse assim: pastor, é antibiótico e paciência. E ponha essa perna para cima. Eu estava de 4 para 5 dias no hospital e ninguém disse para eu colocar a perna para cima. E aí o segundo médico, o médico que diagnosticou inicialmente, que tinha me receitado já a medicação que eu tinha tomado, me tranquilizou também. Mas eu quero resumir esse breve testemunho, eu espero, que naquele dia, depois da fala dos dois médicos, Deus acalmou o meu coração. Deus acalmou o meu coração. Era manhã da quarta-feira, tomei meu café
e comecei a ouvir uma música no corredor, uma bandinha tocando. Bom dia, nada custa ao vosso coração, é bom dar bom dia ao seu irmão, alguma coisa assim. Eles começaram a cantar e daqui a pouco chegou no meu corredor, no corredor onde eu estava. E eles mudaram a música. E começaram a cantar. O amor é bem maior, riqueza de valor para o coração. O amor é eficaz, tanta alegria traz, grande emoção. E começaram a cantar. Quando eles começaram a cantar, aquela canção não está falando de amor, amor de um homem para uma mulher, amor de uma pessoa para outra. Ele está falando do amor lá de 1 João, quando João diz assim, porque Deus é amor. Deus é amor. Eu conheci a letra daquela música, eu cantei em encontros de casais aquela canção. E quando eles chegaram na porta do meu quarto, o moço que estava abriu a porta, o moço que estava comigo, e eu comecei a cantar. Eu comecei a cantar junto com ele, mas eu cantava forte. Pense, o homem que cantava forte. Eu comecei a cantar. Comecei a cantar e eles saíram, e naquela hora Deus disse assim para mim, eu amo você, aqui em São Paulo ou em qualquer lugar. Deus disse uma outra coisa para mim, eu amei você ontem, amo você agora, e vou amar lá na frente. Aí eu comecei a chorar. Aí o moço que estava me acompanhando, porque eu sou um idoso, não posso ficar só nem um minuto, eu descobri isso, não me deixavam ficar só sem um minuto. Aí o moço que estava me acompanhando correu e começou, onde é que está doendo? E ele queria pegar minha perna, queria mudar de posição. Eu disse, não é essa dor, não é dor, é amor. É amor de Deus sendo ministrado ao meu coração. Escrevi um pequeno texto, acho que alguns irmãos receberam esse texto. Experimentei o cuidado de Deus. Quero ser grato a você que orou por mim. Eu fui bem representado, essa igreja foi bem representada no cuidado à minha pessoa. Os irmãos que me visitaram, os irmãos que mandaram mensagens, os irmãos que investiram na minha vida de forma significativa. Eu me senti amado por Deus e vocês foram instrumentos de Deus para que eu recebesse esse amor. Visita na minha casa, no grupo de mulheres, agradeço muito por isso. Deus é fantástico, Deus é fantástico. Então quero dar essa palavra agradecendo a essa igreja o amor a mim demonstrado e dizer que essas ações, são formas de Deus mostrar amor para com um dos seus servos. Ele sabia que eu estava precisando. Naquele dia, eu não sabia, mas duas irmãs minhas que são muito crentes tiveram o mesmo discernimento e Marili também não dormiu. E Marili chegou lá e disse, nós precisamos fazer uma oração de batalha espiritual. Há uma luta contra a sua vida muito grande. Eu fiquei em oração e Deus falou comigo, há uma luta contra a sua vida. Eu não podia sequer me levantar da cama. Eu não podia fazer nada por mim. Eu tinha que me deixar cuidar porque eu não tinha outra opção. E após as orações que nós fizemos juntos, meu quadro começou a evoluir. Nos 3 primeiros dias, quando eu não evoluía mesmo tomando 3 antibióticos, porque eu sou alérgico à penicilina e sulfa, os antibióticos que fazem muito efeito no tratamento dessa doença, e não somente a penicilina e sulfa, mas os derivados dele. Tiveram que encontrar o que eles chamam de antibiótico de 3ª geração e fazer uma combinação deles. Meu quadro começou a evoluir significativamente. A infectologista, no 3º dia, me desanimou, me dando um alerta que eu ficaria mais dias do que o combinado, e ela disse assim, tem antibióticos que fazem efeito com 30 dias, tem antibióticos que fazem efeito com 21 dias, com 14. Vamos ver. Então se prepare para ficar mais alguns dias. Eu repousei meu coração. E para a glória de Deus, eu saí em 12 dias. Em 12 dias. E eu saí, desde o dia que saí,
não tomei mais uma dipirona. Eu até brinquei que eu tomei uns 36 litros de dipirona nesses dias, porque eu não faltava dipirona, que eu estava secando, já via, né? Eu disse assim, eu tomei uns 36 litros, eu brincando lá com o pessoal. Tomei dipirona, mas nenhuma nesses dias. Hoje, quando eu digo hoje, já de alguns dias eu posso ficar em pé, normalmente, sem sentir dor, senti dor até uns dias atrás, em ficar muito tempo em pé, mas agora já estou bem, graças a Deus. Obrigado pelas orações. Tá bem, mas eu vim pregar também, trazer a palavra hoje à noite, mas espero que essa palavra também fique no seu coração com esse breve testemunho. Deus é maravilhoso. Abra sua Bíblia em Êxodo 33. Nós vamos ler dos versículos 7 a 11, e o tema da nossa mensagem hoje é aprofundando a intimidade com Deus. Se depois você quiser ter um estudo, um segundo estudo sobre isso, e você que tem a Bíblia do Discipulado, na página 118 da Bíblia do Discipulado, você pode fazer um estudo complementar ao que eu vou pregar hoje à noite. Então, o tema de hoje à noite é aprofundando a sua intimidade com Deus, baseado nesse texto de Êxodo, capítulo 33, versículos 7 a 11. Eu sei que esse é o texto base, mas eu quero que nós voltemos um pouquinho para entender o contexto. Sempre que nós temos um texto bíblico, é bom entender o contexto daquele texto para termos uma visão completa do ensino ali apresentado. O contexto é que o povo de Israel tem se rebelado contra Deus, e Deus tem dito claramente, tá, que ele está chateado com esse povo, ele vai destruir esse povo. E vai fazer de Moisés, vai levantar uma outra nação, um outro povo de Moisés. Deus vai destruir Moisés. Não faça isso, Senhor, não faça isso. Deus, não faça isso. O que os povos dessa terra vão dizer? Deus tirou esse povo e tudo para fazer isso. Então Moisés intercede pelo povo de forma grandiosa. O capítulo 32, ali no contexto do bezerro de ouro, Deus diz claramente isso. Tá? Então, o Senhor faz uma limpa no meio do povo de Israel, daqueles que são idólatras, através de Moisés, de Josué, para que a idolatria não tome conta de todo o povo e assim descaracterize aquele povo que Deus quer que entre na terra de Canaã. Lembre-se que o autor aos Hebreus, ele menciona as razões desse povo não ter entrado na terra. Uma é idolatria, uma é prostituição, outra coisa é a murmuração. Foram razões deles não terem entrado na terra prometida. E então, Moisés intercede pelo povo. No capítulo 32, versículo 30, diz assim: no dia seguinte Moisés disse ao povo: vocês cometeram um grande pecado, agora porém subirei ao Senhor, talvez eu possa fazer propiciação pelo pecado de vocês. Moisés voltou ao Senhor e disse: o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhes o pecado, ou se não, peço-te que me risques do livro que escreveste. Então o Senhor disse a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vá, pois, agora e conduza o povo para o lugar do qual eu falei a você. Eis que o meu anjo irá adiante de você, porém no dia da minha visitação eu os castigarei pelo pecado que cometeram. Assim o Senhor feriu o povo, porque fizeram o bezerro aquele que Arão tinha feito. O Senhor disse a Moisés: suba deste lugar, você e o povo que você tirou da terra do Egito, e vá para a terra a respeito da qual jurei dar a Abraão, a Isaque e Jacó, dizendo: eu a darei à sua descendência. Enviarei o anjo adiante de você, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para uma terra que emana leite e mel. Eu não irei no meio de vocês, porque vocês são um povo teimoso, para que eu não os destrua no caminho. Quando o povo viu estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles usou as suas joias, porque o Senhor tinha dito a Moisés: diga aos filhos de Israel, vocês são um povo teimoso. Se eu fosse com vocês, ainda que por um momento, eu os destruiria. Portanto, tirem as suas joias, para que eu saiba o que hei de fazer com vocês. Então os filhos de Israel tiraram de si as suas joias, e desde o Monte Horebe em diante. Esse é o contexto.
povo peca, idolatria, Deus dizendo, não vou mandar o anjo, mas não vou, porque se eu for, vou destruir vocês. Essa era a situação, esse é o contexto. Aí, nesse contexto está inserida essa história linda na relação de um líder com Deus. Talvez um dos registros mais marcantes de intimidade com Deus depois da transfiguração, ao meu ver. É essa relação de Deus com Moisés, não só nos versículos 7 a 11, mas no versículo seguinte, quando Moisés pede para ver a glória de Deus. Ora, Moisés costumava pegar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial. Ele a chamava de tenda do encontro. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda do encontro, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé, à porta da sua tenda, e seguiam-no com os olhos, até ele entrar na tenda. Quando Moisés entrava na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava o Senhor. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Depois Moisés voltava para o arraial. Porém o moço Josué, seu auxiliar, filho de Nun, não se afastava da tenda. Entende porque eu disse que essa talvez seja a história mais marcante da relação, da manifestação da glória de Deus, a relação de um homem com Deus, depois da transfiguração, porque na transfiguração o Senhor Jesus está ali em comunhão com o Pai, leva os seus discípulos, e lá no Monte da Transfiguração, quem estava lá? Moisés e Elias, né? E eles pedem para fazer uma tenda e ficarem ali. Lembra da história? Mateus 17, essa história está registrada. Que relação de amizade de um homem com Deus, intimidade. Quero lhes contar a história, uma história que está na Bíblia, mas eu vou contar de uma maneira diferente. Uma maneira que eu conheci em 1990, quando eu fazia um curso para crianças, né? Um curso de especialização da PEC, o curso de liderança para crianças. Eu vou contar essa história e depois eu vou perguntar de quem se trata. 2 homens eram amigos. E um decidiu que queria uma amizade mais profunda com o outro. E todo dia ele marcava um encontro com esse amigo. E esse amigo vinha e eles batiam papo. Conversavam. Começou inicialmente uns 15 a 20 minutos, mas depois aumentou para 1 hora. E esse amigo disse assim, vamos lá para minha casa conversar um pouco? Aí o amigo disse, vamos. E eles então começaram a conversar ali. Aí aquela conversa que era de 1 hora, se colocou um cafezinho, um lanchinho e foi para 2 horas, uma tarde toda. Um dia o amigo disse assim, vamos sair por aí, vamos sair a conversar? E os dois saíram para conversar. E passaram uma tarde caminhando, e quando já estava quase o sol se pondo, o amigo disse assim, eu preciso voltar para casa. Mas foi bom o nosso papo. Até mais, e o amigo foi e ele voltou para casa. Na próxima vez que se encontraram, eles começaram a conversar, o amigo disse, vamos de novo, vamos sair a conversar. E repetiu-se a mesma coisa do dia anterior, quando foi o final da tarde, eles estavam assim já no meio da conversa, e o amigo disse assim, me permita voltar porque já está ficando tarde, e voltou. E o amigo disse assim, da próxima vez vamos nos encontrar mais cedo. E eles se encontraram mais cedo e logo ao romper da manhã eles saíram para caminhar. E a amizade era tão grande entre eles que eles saíram a caminhar, caminharam. Aí chegou o final da tarde. O amigo olhou para ele e disse, eu preciso voltar para casa. Mas o outro disse assim, mas você está tão longe da sua casa e tão perto da minha. Vamos e fique agora comigo para que nós fiquemos juntos para sempre. De quem eu estou falando?
De quem eu estou falando? Hebreus capítulo 5. Enoque andou com Deus, e Deus para si o tomou. Quem me contou essa história é mais ou menos assim, eu não tenho a capacidade de contar como ele, foi o reverendo Vassílios Constantinides, presidente da APEC. Ele contando a história da amizade de Deus com Enoque. Os dois saem um dia, e Enoque ficou tão longe da sua casa, e tão perto da casa de Deus, que Deus diz: vem para cá, Enoque, fica comigo. O autor aos Hebreus, mencionando essa caminhada de Deus com Enoque, ele diz assim no capítulo 11, olha só, pela fé Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado, obteve testemunho que havia agradado a Deus. A amizade entre os dois era tão grande que ele agradava a Deus, e Deus disse: vem para cá, Enoque, vem para cá. Intimidade com Deus. O salmista diz no Salmo 25:14, a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele fará conhecer a sua aliança. Na outra versão diz: ele contará os seus segredos, ele revelará os seus segredos. Você quer crescer em intimidade com Deus? Você tem uma intimidade com Deus a ponto de vocês poderem conversar assim? A ponto de vocês terem um tempo onde vocês podem desfrutar da companhia um do outro? A primeira verdade nesses versículos que nós lemos é o seguinte: quem quer ter intimidade com Deus precisa se dispor a armar uma tenda para encontrar-se com Deus. Diz que Moisés armava uma tenda que ele chamou de tenda do encontro. Nós sabemos que Deus é presente, Deus é onipresente. Mas o que nós aprendemos é que Deus, ele se deixa buscar. E aqueles que o buscam, ele se deixa encontrar. Deus certamente estava sabendo tudo o que acontecia com Moisés, porque Deus sabe todas as coisas. Mas Moisés decide armar uma tenda do encontro. A tenda, também chamada tenda da presença de Deus. Essa tenda está fora do arraial. O que quer dizer isso? O que tinha no arraial? No arraial tinha toda a agitação do dia a dia, compra e venda, briga de marido e mulher, briga de vizinha, menino quebrando coisa, tinha tudo. O arraial era aquela confusão. E no meio da confusão, da agitação, no meio das conversas corriqueiras, no meio do blá 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 do dia a dia, a gente fica impedido de silenciar o nosso coração e de ouvir a Deus. Dia 19 eu queria estar aqui, aniversário do pastor Edson, eu estava participando da surpresa, todo na articulação, todo estava entremeado aqui para dar o pitu nele, quando ele viesse aqui para frente eu ia falar, todo no esquema. E Deus não deixou estar. Deus não deixou estar. Estou escrevendo um artigo sobre isso. Deus me tirou do jogo. No domingo à tarde, enquanto eu estava no hospital, acompanhando tudo que estava acontecendo, acompanhando, era só o que eu podia fazer. No domingo à tarde eu parei um tempo e eu disse assim: Deus, por que eu estou aqui? Por que eu estou aqui? Eu tenho aprendido a conversar assim. Eu não sou exemplo nisso. O David Cornfield, nos diários dele, daqui a pouco o David vai lançar, o mesmo autor da Bíblia do Discipulado, vai lançar possivelmente os diários dele. O David faz o diário com Deus assim: e aí Deus, bom dia, tudo bem? Como se estivesse conversando com uma pessoa. É fantástico ler os diários do David. Mas nesse dia eu fui obrigado a fazer o meu diário com Deus, mas Deus, por que eu estou aqui?
Eu não perguntei pela dor, porque eu estava sofrendo. Não perguntei. Eu perguntei por que eu não estava nas coisas que eu deveria estar. Aquele final de semana eu tinha 4 compromissos, que antes eu tinha entendido que Deus me queria nesses 4 compromissos. 4 compromissos que eu tinha entendido que Deus me queria neles. Que era importante eu estar neles. Eu achava que eu tinha que estar. Eu tinha convicção de Deus que era isso. E naquela tarde, quando eu perguntei, Deus disse assim: eu não te queria nessas 4 coisas. Você está de fora. Você está fora do jogo. Domingo à noite, um colega que me substituiu na pregação que eu faria numa igreja, eu ouvi a pregação dele e disse: meus irmãos, eu estou aqui por amor a um colega que me pediu para eu pregar no lugar dele, e Deus o tirou do jogo. olha o que o sujeito prega. Deus tirou o Neto do jogo, por isso ele não está aqui. Guarde isso. É impossível ter intimidade com Deus vivendo na correria do dia a dia sem separar tempo com Deus e tempo para Deus. Muitas vezes nós queremos fazer muitas coisas para Deus. Nós, pastores, muitas vezes vivemos... a gente tem que fazer o exercício da vida simples e tem que lembrar muito, porque senão a gente fica envolvido com tantas coisas, fazendo coisas para o reino de Deus. Mas a pergunta é: Deus está comigo nisso? Ele me quer nisso? É preciso sabedoria para isso. Moisés, ao ir para a tenda do encontro, ele sabia que ele não podia liderar o povo sozinho, então ele precisava ouvir a Deus, e para ouvir a Deus ele tinha que afastar-se do arraial e ter um tempo com Deus. A minha pergunta para você é: você tem um lugar, seu quarto de guerra? Quantos assistiram o filme Quarto de Guerra? Você tem o seu quarto de guerra para orar? Você tem um lugar, uma cadeira, onde você pode sentar, ler a Bíblia e conversar com Deus e perguntar assim: por que eu estou aqui? O que o Senhor tem para mim hoje? O que eu tenho que fazer? O que eu não tenho que fazer? Marta e Maria recebem Jesus. Marta faz muitas coisas para Jesus, mas Maria decide estar com Jesus, numa tenda do encontro. Minha palavra para você é: se você quer ter intimidade com Deus, urgentemente, arme uma tenda do encontro com Deus. Pode ser o seu quarto, pode ser um lugarzinho na casa, pode ser um lugar no seu ambiente de trabalho, pode ser um lugar fora de casa, na natureza, um lugar do encontro com Deus, fora do arraial, se você quer ter intimidade com Deus. Segunda coisa, quem quer ter intimidade com Deus precisa se acostumar à presença de Deus. Aí talvez você diga assim: não, papai, mas eu gosto da presença de Deus. Meus irmãos, nós cantamos algumas coisas hoje, inclusive, que eu fico pensando assim: e se acontecesse? E se acontecesse? Lá no dia de Pentecostes, os irmãos estavam reunidos, e eles estavam orando, e as paredes começaram a tremer. Você imagina um negócio desse? Treme, mas não é um terremoto, porque não cai nada, não destrói nada, mas as paredes tremem. Vá lá para o texto. Presença de Deus. Presença de Deus. Acostumar-se à presença de Deus e todas as implicações da presença de Deus. Se você for olhar o contexto, eu gosto de Moisés porque Moisés não se conforma, não se conforma com pouco. Ele não se conforma. Pense um líder que é Moisés, Eu acho que ele tem aprendido muitas coisas lá no deserto, naqueles 40 anos que ele passou, Ele aprendeu muitas coisas. Se você seguir o seu texto mais à frente, diz que Deus, o texto bíblico mais à frente aqui, seguir na sua Bíblia, você vai ver que depois Moisés dizia assim: Senhor, é o seguinte, eu quero ver tua glória. Deus, você quer ver minha glória? Moisés,
Ninguém que viu minha glória ficou vivo. Eu quero. Eu disse, tá, eu vou fazer um negócio com você. Você se esconde ali na rocha, eu vou passar de costas. Você vai me ver de costas. Vai ver a glória de costas. Lembra? Você vê o texto? Gente, a presença de Deus muda tudo. Você sabe quando Deus está presente. Muitas vezes nós cantamos nos nossos cânticos, Deus está aqui. Lembra a canção? Deus está aqui, tão certo como a que eu respiro. Eu me lembro muito dessa canção, porque foi uma das primeiras lições que eu dei para o meu filho. Natanael, pequenininho, uns 3 anos. Né? Naquele tempo não tinha a proibição da criança sentar no primeiro banco. Eu estava na Kombi. Eu estava numa Kombi e a gente botava uma cadeirinha assim. Tinha uma cadeirinha, a gente pendurava, né? Botava aquela cadeirinha. Aí Natanael está aqui do meu lado, aí eu estava voltando. Eu me lembro que eu tinha que deixar uns seminaristas lá na rodoviária, estava voltando, e quando nós estávamos juntos, eu e ele, ou nós cantávamos, ou conversávamos alguma coisa, e menino de 2, 3 anos, de 30 em 30 segundos, ele tem um assunto novo, você tem que mudar de assunto, senão, né, é de 30 em 30 segundos. Aí eu começo com o Natanael, Natanael, vamos cantar? Vamos. Aí começamos, Deus está aqui. Aí eu e ele cantando, aí de repente ele vira para mim e diz, papai, onde está Deus que eu não estou vendo? Por que a gente está cantando que ele está aqui? Dorme com essa, neto, né? Aí eu estava na Kombi, aí eu disse assim, meu filho, abre aí aquela janelinha da Kombi. Lembra aquela janelinha? Aí eu disse, Natanael, o que está acontecendo aí? Ele disse, o vento, papai, pega o vento. Aí, você imagina, ele está obedecendo o papai, menino de 3 anos não tem ideia, né? Ele começou a querer pegar o vento, mas não dá, papai, pega o vento, né? E ele não. Se está sentindo o vento, mas você não pega, né? Assim é Deus. Eu posso sentir que Ele está aqui, meu filho, mas eu não posso pegar. Uma das primeiras lições. Deus está no vento, no terremoto. A presença de Deus. Acostumar-se à presença de Deus. Diz, quando Moisés entrava na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. Eu imagino a cena. Olha só, lá vai Moisés com a tenda, vai montar a tenda. Aí todo mundo na porta da tenda só seguindo com os olhos. Diz assim que seguiam ele com os olhos. Aí Moisés montava. Aí Moisés entra, aí todo mundo olhando. Aí a nuvem vem. Gente, eu imagino o espetáculo, esse negócio pirotécnico. Sincronizado. Aí o povo começa a adorar. Lembra de Isaías, capítulo 6? Lembra de Isaías? Isaías entra no templo. Isaías entra no templo para fazer. Ai, lá vem. A casa se enche de fumaça. A glória de Deus vem. É anjo para tudo quanto é lado. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Isaías está lá. Ai, meu Deus, eu estou perdido. Eu sou um homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios. Meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Ai, eu estou perdido. Aí lá vem um anjo, pega uma brasa. Gente, você está entendendo que é glória de Deus, presença de Deus? Nós temos esse registro na Bíblia. Acostumar-se à presença de Deus, tendo intimidade com Ele. Acostumar-se à presença de Deus é acostumar-se ao sobrenatural. É acostumar-se ao sobrenatural. Gênesis capítulo 15, quando Deus faz aliança com Abraão, lembra do sobrenatural? Natural é Abraão partir os animais, que Deus tinha dito, parte os animais, tudo isso. Eu imagino ele o dia todo trabalhando, disse que ele caiu profundo sono. Eu já estava tão cansado de matar aqueles animais e deixar a banda de um lado para o outro, e quando ele cai em profundo sono, aí Deus vem, com fogo assim, passa no meio. Eu imagino Abraão acordando no meio daquele fogaréu todo. Gente, não é brincadeira não, gente. Presença de Deus. Lembra quando Moisés sobe, e Deus está falando com Moisés no Monte Sinai, trovões, relâmpagos, tudo isso, e o povo tremendo de medo. Presença de Deus. Lembra Jesus dormindo no barco, aquela agitação, aquele negócio todo, o barco vai a pique, tá, aquela tempestade toda. Era uma grande tempestade, tempestade é tempestade, agora uma grande tempestade é grande tempestade. E Jesus lá, e os discípulos, e agora, acorda, já desce, acorda, não importa que morramos. Emudeste, acalma-te. Quem é este
que até o vento e o mar lhe obedecem. Presença de Deus. Claro, nem sempre a presença de Deus é esse extraordinário e tal, porque Elias experimentou a presença de Deus num cicil tranquilo, né? Foi a voz de Deus que veio ali. Mas sempre é extraordinário, é fora do comum. Meus irmãos, a gente precisa olhar as coisas extraordinárias. Às vezes a gente pensa que o extraordinário é só esse fogo que vem e consome, mas não é. Tem extraordinários que você diz assim, esse foi. Vou dizer uma coisa extraordinária para mim nesses dias. Naquele dia, aquela bandinha entrar cantando aquela música foi extraordinário. Quando eu mandei para alguns amigos, um amigo meu que é um quase médico, é um paramédico nos Estados Unidos, ele disse assim, e no Brasil permite isso? Eu disse, permite, pelo menos hoje permitiu. Eu passei 12 dias, sabe quantas vezes aquela bandinha veio? Naquele dia, naquela hora. Extraordinário. Qual é o extraordinário? Quem não está acostumado a ver as intervenções de Deus, o sobrenatural, não vai julgar as coisas extraordinárias. O médico, quando me liberou do hospital, ele disse assim, vou passar 30 sessões de curativo, 30 sessões de curativo. E algumas sessões são alternadas em 2, 3 dias. Por exemplo, eu fiz sexta-feira, só vou fazer amanhã. Aí eu faço a primeira, aí a enfermeira fica chocada, ela está muito feio, né? Aí eu disse, o médico passou umas 30 sessões. Ah, tá certo. Tá bom. Segundo, terceira. Na quarta sessão, ela olha para mim e diz, eu acho que não teremos 30, só 15. Em 15 sessões, já vai estar bom, eu já vibrei. Só que minha mulher, né, eu acho que ela é muito mais crente que eu, muito mais fervorosa. Minha mulher diz, com fé em Deus, eu declaro assim que não vai precisar nem as 10. Aí eu recebo. É coisa boa eu recebo, coisa ruim eu não recebo, mas é boa. Aí eu fiz o 5º curativo. E a moça disse, parece que só vai precisar dos 10, né? E possivelmente amanhã o 9º curativo será o último. Possivelmente. Extraordinário. Extraordinário. Para você pode não ser, mas para quem não podia colocar os pés, é extraordinário. O extraordinário de Deus no dia a dia. Quando Paulo prega em Éfeso, você já leu Atos 19? Meu amigo, quantas coisas ali. Extraordinário. Pessoas sendo curadas. Pessoas que se convertiam. Queimaram uma biblioteca de magia negra. Se não me falha a memória, que o valor era de $1 milhão. Você imagina um negócio desse? Extraordinário. Lá em Éfeso, Atos capítulo 19. Depois você pode ler as coisas extraordinárias. Então, se você quer crescer em intimidade com Deus, você tem que acostumar-se à presença de Deus e experimentar na sua vida coisas extraordinárias. Mesmo naquelas que você olha assim e diz, não, mas isso aí, alguém pode dizer assim, mas é só curativo. É só curativo, né? Porque a dor não era sua. Claro, eu tenho 2 testemunhos nesses dias que me marcaram muito. Se Deus permitir, num dos dias aqui eu vou apresentar um breve testemunho de Justina, uma guineense da Guiné-Bissau. Quem é que está no banco aí orando pela Guiné-Bissau? Olha à sua frente, Guiné-Bissau é aí? É? Pronto. Então vocês vão orar por Justina. Justina é uma convertida em Jesus. Justina teve um câncer aqui na face. Justina está fazendo quimioterapia. Justina está deformada, mas ela crê em Jesus. E nesses dias que eu estava no hospital, a Justina compôs uma música.
Enquanto ela lavava a louça, o Espírito de Deus disse: eu gosto de cantar, e Deus me deu uma música. Eu vou, se Deus permitir, mostrar aqui o testemunho da Justina esses dias. Ela faz uma linda música cantada na língua crioula. Ela diz assim: o diabo não vai tirar a minha alegria. E ela canta de forma linda, dizendo que a alegria dela não vai ser tirada por ele. Deformada, fazendo quimioterapia, fragilizada por todas as consequências, mas cantando a Jesus. Extraordinário. Por que eu recebi o testemunho da Justina naqueles dias? Depois, o testemunho um dos presidentes da Unimed, Dr. Gugelmin, alguma coisa assim. Esse homem está viralizando o vídeo dele, falando da relação dele com Deus. Extraordinário. Deus falando cada dia. Terceira coisa. Quem quer ter intimidade com Deus, precisa saber falar com Deus. Mas, acima de tudo, precisa aprender a ouvir a Deus. Nós somos mestres em falar. Nós somos mestres em falar. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui. A minha pergunta é: qual é o seu nível de falar com Deus? Spurgeon disse que alguns cristãos são como meninos peraltas na oração. Como alguns cristãos na oração são como meninos peraltas, que chegam na casa, tocam a campainha e antes que o dono responda, ele já corre. Entende o que Spurgeon está querendo dizer? É que nós às vezes chegamos para Deus e a gente diz: Deus, estou precisando disso. Aí antes dele falar conosco, a gente já se mandou. A gente não esperou para ouvi-lo. O John Power, no livro Porque eu tenho medo de lhe dizer quem eu sou, falando sobre a intimidade na comunicação, ele fala de 5 níveis de intimidade na comunicação. Eu sou terapeuta de casais e eu recebo casais, quase que semanalmente, um casal novo que vem para a terapia. E uma das coisas que eu faço é a avaliação do nível de intimidade desses casais na comunicação. O John Power coloca do 5º para o 1º como o primeiro sendo o mais excelente, o mais profundo. Olha os níveis de intimidade na comunicação, na fala. Primeiro, ou 5º, é o nível dos clichês. Bom dia, boa tarde, tudo bom, Ivan? Aí o Ivan vai responder: tudo bem. Esse é o nível dos clichês. Esse é o nível dos clichês. Ele é muito seguro. Porque quando alguém diz assim, tudo bem, aí a gente diz tudo bem, mas a gente não quer falar. A gente quer dar uma resposta. Tá? É o nível dos clichês ou chavões. O outro nível é quando você apenas relata os fatos da vida, como um telejornal faz. Aí tudo bem, Ivan, tudo bem? Oi, Ivan, tudo bem? Tudo bem. Sabe, Ivan, quando eu vinha no carro agora, aí eu passei ali pela Prudente de Moraes, aí teve um acidente, aí eu narro o acidente. Narrei para ele, simplesmente dos fatos. Paro aí. Esse é o 4º nível. Terceiro nível, que é um nível mais profundo, eu chego e digo: oi, Ivan, tudo bem? Tudo bem? Ele responde: tudo bem. Aí eu narro o fato. Quando eu vinha na Prudente de Moraes, houve um acidente. E eu acho que eram 2 carros, o branco e o vermelho. O branco era o culpado, porque estava nessa posição e tudo isso, e aquele cara era o culpado. Eu dei a minha opinião. Quando eu dou a opinião. O 4º nível, então estou pegando aqui. Oi, Ivan, tudo bem? Tudo bem? O Ivan responde: eu vinha na Prudente de Moraes, houve um acidente entre 2 carros, carro vermelho, carro branco. O carro branco é o culpado. Dei minha opinião, disse assim. E eu quero dizer que eu fiquei profundamente chocado. Eu comecei a chorar, sabe, Ivan? Porque a cena que se me mostrou aquele acidente foi profunda demais. Eu vi uma criança profundamente machucada e uma mãe desesperada com essa criança no colo. Aquilo mexeu comigo. Eu estou triste. Eu estou triste. Eu não parei para ajudar. 4º nível, eu expressei minha emoção. O nível mais profundo.
eu narro tudo isso, não vou, né? Cumprimento o Ivan, narro tudo, digo para ele de como eu estou triste. Aí eu paro e digo assim: sabe por quê, Ivan? Aquela cena me lembrou um dia, quando eu tive uma perda profunda, que a minha alma ficou dilacerada. E sempre que eu vejo uma cena assim, eu fico sem saber agir. Eu sou uma pessoa fragilizada e eu preciso resolver isso. Eu abri meu coração no nível mais profundo e revelei um trauma, uma dor. Eu revelei uma intimidade para ele. Pegaram então clichês, fatos, opinião, emoção e o meu quarto escuro. Quantos de nós chegam diante de Deus e só diz: tudo bem, Senhor? Tudo bem, estou indo. Qual foi a última vez que você abriu seu coração e revelou para o Senhor o seu quarto escuro? Qual foi a última vez? Ah, pastor, Deus pode ouvir o seu quarto escuro. Deus tem a capacidade de ouvir a sua opinião. Pode dar sua opinião para Deus. Pode abrir seu coração e falar das suas emoções para Deus. Veja o contexto. Eu disse: eu quero que vocês leiam o contexto. Moisés abre o coração para Deus e disse assim: não, Senhor, não. Não destrua esse povo, não. Por favor, não. Risca o meu nome, mas não destrua esse povo. Ele está abrindo o coração. Ele está revelando a sua preocupação mais íntima. O que vão dizer do Senhor? Como é que vai ser isso? O Senhor os tira para matar no deserto? Não. Meus amados, se nós queremos crescer em intimidade com Deus, nós precisamos aprender a falar com Deus não somente aquilo que nós julgamos, que, né, às vezes a gente só joga sem ter a profundidade de dizer como está. Aí você diz assim: não, mas Deus já sabe tudo. É verdade, Deus já sabe tudo. Deus não precisa que você conte, porque Ele já sabe. Mas um pai quer que o filho abra o coração para ele e fale de intimidade. Quero agradecer a vocês que têm orado pela Rebeca. Deus colocou no meu coração receber minha filha, e tem todo um contexto que eu não vou mencionar agora. Fui buscar minha filha no aeroporto, ela veio para o aniversário da mãe, que foi dia 14, e o dela é dia 19. Fui ao aeroporto, recebi, fomos para a casa de praia, num contexto profundamente constrangedor para mim, tal a situação. Mas eu decidi, eu vou amar, independente de qualquer coisa. Hoje à tarde fomos na casa da minha mãe, para termos um tempo lá, depois na casa da minha irmã mais nova, tivemos um tempo, mas no caminho, a Rebeca começou a acariciar meu pescoço, apertar meu braço, e ela disse assim: painho, muito obrigado como o Senhor me recebeu. Muito obrigado por tudo o que o Senhor fez. Eu sei que o Senhor está fazendo um esforço enorme, mas eu sei que não é falso. Eu estou me sentindo amada, Pai. Nossa, ela não precisava dizer aquilo para que eu afirmasse meu amor para com ela. Eu fiz do fundo do meu coração. Mas ouvir dela, animou meu coração com o Pai. Estou no caminho. Por fim, se você quer crescer em intimidade com Deus, eu disse, né, que você também precisa aprender a ouvir a Deus. Quem tem a Bíblia do discipulado, depois pode ir
para a página 1497 e fazer o estudo também lá, mas eu vou citar aqui. Henry Blackaby e Claude King falam sobre, eles dão 7 dicas para você aprender a ouvir a Deus. Primeiro, Deus está agindo constantemente ao seu redor. Deus está agindo. Veja onde tem a ação de Deus. Você veio para esse culto hoje e esse grupo de louvor abençoado, usado por Deus, cantou canções que devem ter ministrado ao seu, meu coração, se não tem alguma coisa errada. Quando Deus move o pastor Edson para vir aqui fazer uma oração pelas crianças, uma oração que não é a oração comum pedindo que os pais viessem com as crianças, não é comum fazer isso. O que Deus está fazendo? Porque você está aqui hoje ouvindo esta mensagem e você não está em uma das 1.500 igrejas que tem nessa cidade, igrejas evangélicas, e você está hoje aqui ouvindo essa mensagem. Deus está agindo. Segundo, Deus busca um relacionamento contínuo de amor com você, que seja real e pessoal. Deus quer isso. É assim que ele vai lá na tenda e ele está lá com Moisés falando face a face, ó, face a face. Deus fala, olho no olho, olha aqui. Falando face a face. Deus quer esse relacionamento. Deus convida você a envolver-se com Ele na sua obra, cooperando com Ele. Quarto, Deus fala por meio do seu Santo Espírito, por meio da Bíblia e da oração. Você é convertido ao Senhor Jesus, você é selado com o Santo Espírito da promessa, você deve ser cheio do Espírito. Para viver movido pelo Espírito, você deve buscar a Deus em oração sempre, e deve ser um amante da palavra para ser um norteador para a sua conduta de vida. Quinto, o convite que Deus faz a você para trabalhar com Ele pode ser uma prova de fé, o que exige fé e ação. Sexto, é preciso fazer ajustes profundos para aliar-se naquilo que Deus está fazendo e que Ele quer fazer com você. Se Deus lhe chamou para alguma coisa, hein, Daniel? Deus chamou para alguma coisa, eu agora vou ser um radical. Tem que ajustar. Deus chamou, tem que ajustar a vida. Não pode dizer, tem que ser da minha maneira. Não. Sétimo, você passa a conhecer a Deus pela experiência à medida que você obedece a Ele. E este realiza a sua obra usando você. Quer ouvir a Deus? Quer ter um relacionamento de intimidade com Deus? É isso que Deus quer. Deus quer falar com você face a face. Deus quer, assim como Ele fez com Moisés. Quando Ele chama o jovem Samuel, o menino Samuel, ele não sabe distinguir se era a voz do profeta Eli ou se era a voz de Deus. Mas o profeta, que estava distante de Deus, que a família estava distante de Deus, diz assim, Samuel, se vier mais uma vez essa voz, diga, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Era Deus falando. Eu já falei de Isaías, no meio daquela apresentação fantástica de Deus, Deus diz assim, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías não titubeia. Isaías não pergunta assim, a quem enviarei para onde? Para quê? Quando? Vocês prestam atenção nisso? Já prestaram atenção? Ele não pergunta. Porque está claro, Deus vai revelando a Isaías o contexto do seu povo e ele sabe. E ele diz, eis-me aqui, envia-me. Gente, você conhece o que Isaías viveu? Você sabe o que é andar 2 anos desnudo para chamar a atenção do povo? Você sabe o que é terminar como um mártir, sendo cerrado ao meio, sendo colocado dentro de um tronco e alguém passar uma serra? E não é uma serra elétrica, não. É aquelas serras, assim, serrar um tronco. Foi assim que Isaías morreu. Leia a história de Isaías. Mas ele de pronto diz, eis-me aqui, envia-me. É dizer como Paulo, quando Jesus encontra-se com ele, diz assim, Saulo, Saulo, por que me persegues?
E ele responde para Deus: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus. Quem és tu, Senhor? E a partir daquele dia sua vida é mudada. Somente Moisés teve o privilégio de ver a Deus face a face, segundo a história bíblica. Mas todos nós podemos ter uma relação de intimidade com Ele, onde Ele fala conosco e nós falamos com Ele. Você quer ter intimidade com Deus? Monte sua tenda do encontro. Acostume-se à presença de Deus. Disponha-se a falar com Deus e para Deus. Aprenda a ouvir a Deus. Assim, você vai aprofundar a sua intimidade com Deus. Que passos, então, você teria que dar para aumentar a tua intimidade com Deus? Hoje à noite, você poderia dizer: eu estou íntimo com Deus. Você pode dizer: confesso que esses dias me ensinaram a parar e tentar ouvir a Deus. Confesso que eu fiquei humilhado em alguns momentos. E eu disse para Deus: mas Senhor, não precisava disso. Se o Senhor queria me tirar do jogo, me falasse, que eu ia obedecer. Ele diz assim: você é cabeça dura? Não sei qual foi dos teólogos que diz que o sofrimento é o megafone de Deus. Eu não consegui ouvir e Deus usou seu megafone. Deus conhece a você e a mim. Ele nos conhece por Ele ser o Deus que conhece todas as coisas. Mas esse Deus quer também que você abra o seu coração para Ele. Quando Jesus perguntou pela terceira vez a Pedro: Pedro, tu me amas? Sem ter para onde correr, ele responde: tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Hoje à noite você teria a mesma capacidade de dizer: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes como é que eu estou, mas deixa eu dizer, eu estou assim, 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 assim. Fala comigo, deixa eu falar contigo, Senhor. Para um tempo aí para me ouvir. Vamos ter uma conversa aqui. Eu estou armando a minha tenda do encontro contigo. Você separou esse tempo para vir para um culto de celebração. Quem sabe aqui foi sua tenda do encontro neste momento. Que tenha sido assim. Deus está aqui. Eu não posso pegá-lo, mas Ele está aqui. Eu não sei onde Jesus está aqui, mas já foi citado hoje. Eis que estou convosco todos os dias. Ele está conosco. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Decida crescer em intimidade. Decida ser mais próximo de Deus. Decida que sua vida será para a glória de Deus. E à medida que você aumentar sua parceria com Ele, você vai conhecê-lo mais e mais. Que Deus abençoe a você e a mim. Eu sou um aprendiz nessa caminhada. Eu quero amar meu Senhor mais e mais. E quero andar com Ele mais e mais, discernir a sua voz. Eu estou diante de algumas decisões muito difíceis que eu ainda não tenho conseguido discernir qual é a voz de Deus. E eu já não sou um menino, eu já sou um ancião que não posso ficar sozinho. E tem ainda coisas que eu digo assim: Senhor, o que eu tenho que fazer? Mas eu quero dizer, como Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Que seja assim com você e comigo. Vamos orar. Ó Pai, muito obrigado pela Tua palavra, essa experiência de Moisés que nos ensina tanto. Pai, nós precisamos separar tempo para o Senhor. Nos ajuda a sermos intencionais nisso. Separar um local, uma hora para o nosso tempo de encontro contigo. E eu tenho certeza que Tu sempre virás ao nosso encontro, porque o Senhor tem prazer nisso. Senhor, nos perdoa quando nós não conseguimos abrir o nosso coração completamente para Ti. Nós queremos ter essa intimidade,
com o Senhor. Queremos também conhecer os teus segredos. A tua palavra diz que o Senhor revelará os teus segredos, revelará a tua aliança. Se nós temermos o Senhor, nos ajuda a viver no temor do Senhor, porque por nós mesmos não temos essa capacidade. Nos ajuda, Senhor, a crescer em intimidade, de tal forma que outros vejam em nós, como aquela menina disse lá para a esposa de Naamã: se o meu Senhor conhecesse o servo do Senhor, o profeta que está em Israel. Ó Deus, nos ajuda a sermos conhecidos como homens de Deus que têm um relacionamento contigo. Nos ajuda, Senhor, nós precisamos de Ti. Perdoa-nos quando somos indiferentes, apáticos, quando nós vivemos no arraial, na correria do dia a dia e não separamos tempo para o Senhor. E nos ajuda a sermos intencionais em montar a nossa tenda do encontro e termos nosso dia a dia com o Senhor. Ajuda-nos a crescer cada vez mais e que através das nossas vidas tantos outros possam vir a conhecer o Senhor. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.